Fala galera, Mike Duque aqui na fala, esse é o meu podcast e se você quer mais informações e está faminto por Deus, me segue lá, Mike Duque no Instagram, beleza? Deus abençoe vocês. Fechar seus olhos e nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa congregação, por essa reunião, por esses irmãos que estão aqui. E nós queremos pedir a sua graça para liberar revelação da sua palavra enquanto nós compartilhamos as escrituras, quando tocamos o texto bíblico, quando falamos daquilo que você fez no passado. Senhor, aquece nosso coração mais uma vez. Não deixe a gente sair dessa reunião do mesmo jeito. Libera sobre nós o espírito de poder para orar, um espírito de poder para avivar o seu povo. Espírito Santo, não deixe a gente ter um comportamento de plateia, de simplesmente assistir. Nós queremos interagir com a sua presença e queremos interagir com a sua palavra, Senhor. Faz isso em nosso meio, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém para isso? Amém. Eu queria começar com vocês olhando um texto em Salmo 145, se você puder abrir a sua Bíblia. E é sempre muito desafiador para mim, quando a gente tem um tema, eu respeitar totalmente o tema. Mas eu prometo para você que no final vai dar tudo certo. Então, fica comigo, confia em Jesus, acredita no pregador, que no fim a gente vai chegar no lugar que a gente tem que chegar. Então eu quero começar por esse lugar. Eu comecei de manhã, mas vamos ver aonde o Espírito Santo nos leva. Então, Salmo 144. 145 que eu falei? Me ajuda aí, gente. Salmo 145, versículo 4 diz assim: uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas obras maravilhosas. Proclamarão o poder dos teus feitos tremendos. Eu contarei sobre a tua grandeza. E lembrarão sobre a tua bondade e celebrarão com alegria a tua justiça. Salmo 77, volta aí algumas páginas. Versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas desde a antiguidade. Também meditarei em todas as tuas obras e ponderarei nos feitos poderosos do Senhor. Ó Deus, teus atos são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fez maravilhas e tens feito notório a tua fama entre os povos da terra. Eu queria começar contando um testemunho de algo que aconteceu na história da igreja há muitos anos atrás. E esses testemunhos, eles falam sobre os feitos do Senhor, que nós chamamos na história de avivamento. E antes da gente falar sobre o que essas pessoas fizeram para que um avivamento acontecesse, é muito importante a gente deixar bem claro o que a gente quer dizer quando a gente usa a palavra avivamento. E por quê? Porque essa palavra, ela tem muitas conotações e muitas interpretações dependendo do lugar que você veio, ou daquilo que você foi influenciado, ou até mesmo daquilo que você consome. Pode gerar um pensamento certo ou errado sobre o que significa avivamento. E as palavras, elas vão perdendo significado no decorrer dos anos e elas começam a ser distorcidas. Então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir cultos sendo divulgados por aí como Revival Nights. Eu odeio isso. Por que eu odeio isso? Porque não tem como marcar avivamento. Avivamento não se marca no calendário. Hoje vamos ter um avivamento, a noite de avivamento. Avivamento é um ato soberano de Deus, quando Deus em sua soberania decide derramar a sua glória de maneira tangível e física em regiões geográficas. E nunca nenhum ser humano pode forçar o braço de Deus para que avivamento aconteça. Está comigo aqui? Então, quando eu estou falando sobre avivamento, eu não estou falando sobre um estádio cheio de jovens pulando e cantando ao som de música alta. Isso não é avivamento.
Quando eu estou falando sobre avivamento, eu não estou falando sobre uma cruzada evangelística numa tenda ou num estádio onde muitas pessoas vêm à frente e decidem entregar a sua vida para Jesus. Em avivamentos isso pode acontecer. Nós podemos ter, e com certeza teremos, salvação em massa, teremos grande júbilo de pessoas adorando e pulando e dançando e celebrando ao Senhor, mas só isso, somente isso não define o que é avivamento. Avivamento nem é quando a gente tem uma igreja muito cheia de dons, muita profecia, muita cura, muito poder. Essas coisas acontecem em avivamento. Mas os dons espirituais, na verdade, irmãos, eles deveriam ser a vida cristã normal. O problema é que nossa cristandade em uma reta, imagina, já estudou matemática? Reta? Eu sempre fui muito ruim em matemática, mas reta eu lembro. E ali tinha um ponto zero, lembra do ponto zero? Sim ou não, gente? Vocês estão aqui comigo? Então, na história da igreja, o livro de Atos é o ponto zero. Nós deveríamos estar vivendo o ponto zero, que é a vida cristã normal. Todo cristão em Atos, a pessoa mais simples, ele estava fluindo nos dons do Espírito. A reunião comum de pessoas simples tinham dons do Espírito acontecendo. Então isso não é uma coisa maravilhosa demais, é a vida cristã normal. O problema é que nós estamos -1 na reta, -2. Então a gente precisa voltar ao ponto zero e olhar o livro de Atos como uma vida cristã normal, porque o livro de Atos nem é avivamento. Por que o livro de Atos não é avivamento? Porque a palavra avivamento significa trazer vida àquilo que um dia teve e perdeu. Só que esses discípulos nunca perderam vida. A igreja surge cheia de vida, cheia do poder do Espírito Santo. Jesus confiava tanto no Espírito Santo que ele não ensinou nada sobre igreja. Ele fala sobre igreja 2 vezes na vida dele. Uma em Mateus 16, outra em Mateus 18. Depois a única coisa que ele fala é: esperem pela promessa do Pai. Quando o Espírito Santo cair, a igreja vai acontecer. 2 amém, 3 aleluia, obrigado. Amém. Ele confiava no poder do Espírito Santo. Então quando eu estou falando sobre avivamento, eu estou falando do Espírito Santo vir de forma coletiva e batizar uma região geográfica. Avivamento tem hora e lugar acontecendo. É Deus vindo sobre nós, sobre essa cidade, sobre essa congregação, de uma maneira tão gloriosa que até os inimigos de Deus vão saber que Deus está aqui. Pensa a pessoa que mais blasfema o nome de Deus. Pensa a pessoa mais dura da sua família que mora aqui nessa região. Pensa nisso. Pensa a glória de Deus caindo sobre esse lugar. E os inimigos de Deus sabendo, Deus está ali. E eles saberão de 2 formas: ou sendo salvos ou sendo julgados. O mesmo Espírito Santo que batizou os 120 é o mesmo Espírito Santo que veio sobre Ananias e Safira. Isso é avivamento. Um mentor meu dizia: avivamento é quando a gente liga a chave da energia. Hoje a chave está desligada. A gente faz coisa muito pior que Ananias e Safira. E ninguém morre. Ninguém morre na hora do dízimo, porque a chave desligou. E a gente está aqui hoje, olhando para a história, para o passado, porque as Escrituras dizem que nós precisamos contar para as próximas gerações o que Deus fez no passado. E na medida que a gente ouve o que Deus fez no passado, de uma maneira humana a gente consegue se aproximar mais disso, porque a gente lê a Bíblia e a gente acha que a Bíblia ela é um livro para pessoas especiais em lugares especiais. E a gente olha os apóstolos, a gente olha todos os homens de Deus, sombra curando, avental curando, e a gente pensa assim: eles eram diferentes de mim, eles são diferentes de nós, eles são um ser, um tipo de ser elevado. Mas quando a gente pega a história da igreja, a gente está falando de gente como a gente, assim como na Bíblia também é gente como a gente. Então eu quero começar falando sobre avivamento nas Ilhas Hébridas, uma ilha mais ou menos perto da Escócia, se eu não me engano. Em 1950, Deus derramou a glória dele naquele lugar, um pequeno lugar na Europa. Foi tão forte o que Deus fez ali, que em alguns momentos, criminosos começaram a ir na delegacia
para confessar os seus crimes e se entregar à justiça. Você está aqui comigo? Imagina a glória de Deus caindo no Rio de Janeiro e o tráfico descendo o morro para entregar os seus fuzis. O problema é que a gente às vezes reúne ao redor de um tipo de cristianismo que não espera isso acontecer. A gente não tem esperança de que isso vai acontecer, e isso está nos matando, está nos deixando totalmente seco por dentro, fazendo com que a gente cumpra rito em cima de rito, e a gente perdeu a esperança do Deus do de repente. Eu odeio fazer isso, mas eu vou fazer agora. Vire para o seu irmão e diga: o nosso Deus é o Deus do de repente. Ele é o Deus do de repente. Por que não hoje? Por que não agora? Sabia? A gente canta isso. E é muito louco que esse verso, esse coro, ele surgiu em uma reunião de oração quando eu estava orando há 15 anos atrás. Num encontro de 31 de dezembro. E até hoje eu estou cantando a mesma coisa. Por que não hoje, Senhor? Por que não pode ser hoje o dia que você vai invadir essa sala e a gente não vai conseguir dormir? Por que não hoje o dia em que a gente vai ser afetado de forma tão poderosa que a nossa história vai ser completamente transformada? Por que não hoje? Você é o Deus do passado e continua sendo o mesmo Deus hoje. Ele não enfraqueceu e perdeu a sua força e a sua capacidade de fazer as coisas. A questão é que para ter um de repente, às vezes demora muito. E a gente precisa aprender a esperar na esperança. Todas as vezes que nós levantamos as mãos e cantamos juntos, nós devemos ter a expectativa de que a glória de Deus vai cair e vai parar e bagunçar tudo. Em 1950, esse avivamento foi gerado por duas velhinhas de 82 anos, chamadas Irmãs Peggy. Uma era cega, completamente cega, a outra era corcunda. Elas não tinham capacidade física de ir nos cultos da igreja, mas por 2 anos elas contenderam em oração e intercessão por avivamento na ilha deles. Elas tiveram uma visão de que o Senhor iria começar a tocar a nova geração, os jovens, e que a igreja dos pais dessas velhinhas seria cheia de jovens sendo convertidos. Por 2 anos, 2 velhinhas debilitadas começaram a contender diante do trono de Deus para que a glória do Senhor caísse, e a glória de Deus caiu. Quantas pessoas nós temos nessa sala? Será que juntos, levantando as nossas vozes diante do trono, será que Deus não pode fazer mais uma vez isso? Eram pessoas debilitadas, com problemas gravíssimos de saúde. E elas estavam no lugar de oração, com esperança de que Deus iria fazer algo que nunca tinha acontecido antes. Foi tão glorioso o que aconteceu em Lewis, nas Ilhas Hébridas, que quando os pastores passavam nas ruas, centenas de pessoas estavam caídas no chão, debaixo de convicção de pecado, sem ter ouvido nenhum pregador sequer, sem ter sido evangelizada por ninguém, simplesmente porque Deus se mudou para as Ilhas Hébridas, e agora o Deus Santo estava ali, convencendo as pessoas dos seus pecados. Obrigado por um aleluia. Isso me faz tão bem ouvir um aleluia. Essas velhinhas começaram a mobilizar a oração na cidade, começaram a chamar os pastores, e eles começaram a envolver a igreja, e a igreja começou a receber um poder de Deus sublime para perseverar por horas e horas em oração. Irmãos, nós não podemos forçar isso. Nós não podemos permanecer no lugar de oração por mais de 10 horas, 3 horas. Nós não conseguimos nem por meia hora às vezes. É uma graça derramada do Espírito Santo que nos dá a capacidade sobrenatural de perseverar por anos e anos. Mas o fato de nós não conseguirmos não significa que nós não devamos pedir que Ele faça. E às vezes a gente descansa nessa parte da soberania de Deus, como Deus é soberano e é Ele que vai fazer.
Nós achamos que Ele vai fazer de qualquer jeito. Não, Deus é soberano e Ele derrama quando Ele quer, da forma que Ele quer. Entretanto, Ele decidiu que Ele vai fazer todas as coisas na terra por meio da comunhão com o seu povo. Deus tem um plano, e antes de cumprir o seu plano, Ele procura amigos na terra, e na medida que Ele acha os amigos, Ele começa a contar os seus segredos para os amigos, e esses amigos ouvem os segredos de Deus e transformam isso em diálogo com Ele. Isso é intercessão. Ele está procurando os seus amigos agora mesmo na terra, nessa sala. Os olhos do Senhor estão nessa sala. E Ele está perguntando: onde estão os meus amigos? Amigos são raríssimos. Porque até essa palavra, ela virou qualquer coisa, principalmente se você é paulista. Que paulista chama todo de amigo. Oi, amigo. Miga. Paulista sempre diminui as letras, né? Se você é Carol, seu nome é K. É uma preguiça de falar o nome todo, aí fala K. E amigo, miga, amigo, todo mundo é amigo. Amigo é alguém que sabe aonde está a sua dor. Ele olha para você e ele sabe o que te faz chorar. Imagine os amigos de Deus saber o que faz Deus chorar, saber o que Deus se importa, saber o que Deus sente. Esse é um amigo. Porque na verdade essas mulheres eram amigas de Deus antes de ser intercessoras. Porque o princípio é que todo intercessor é um amigo. Porque o intercessor, ele não vai viver baseado nos resultados da sua oração. Um intercessor é alguém que é chamado para caminhar e sentir o que Deus sente. De manhã eu falei que teve um profeta, o nome dele era Jeremias, para os íntimos, Jeremias para quem está tentando ler a Bíblia toda. Primeira vez, eu já li algumas, então ele virou Jerê para mim. Todas as vezes que as pessoas vinham profetizar para mim, elas falavam: eu vejo você como um Jeremias. Eu falei: cala a boca, eu não quero ser Jeremias. Fala outra coisa, fala pai Abraão, fala coisa grande, fala assim, né? Pai de nações. Jeremias não. Por quê? Porque Deus chamou Jeremias e disse: vem Jeremias, anda comigo, eu não vou responder suas orações, não agora, só daqui a 70 anos, e você não vai estar vivo. Eu estou te chamando para chorar comigo. Eu estou te chamando para andar no meio do meu povo e olhar a frieza, e olhar a indiferença, olhar a idolatria, olhar o adultério e chorar, porque eu amo Israel. Ser amigo de Deus é esquisito demais. E o Senhor está chamando uma igreja inteira. Onde estão os meus amigos? Uma vez, Deus fez uma proposta muito legal para Moisés. O povo vivia como a gente. A gente vai lendo a história de Israel, a gente fica falando mal de Israel, mas a gente é igualzinho. Deus dava cordoniza, eles reclamavam. Deus dava água da rocha, eles reclamavam. Deus abriu o mar vermelho e reclamavam. Queriam sempre voltar para o Egito. E Deus fazia outro milagre, eles reclamavam. Deus fazia outro milagre, eles reclamavam. Eles viviam reclamando a vida inteira. E aí um dia Deus pensou e chamou Moisés e fez uma proposta. Ele falou assim: seguinte, Moisés, vamos fazer um negócio, vamos começar um ministério novo. Pensa comigo aqui, você está comigo? Pelo amor de Deus, fica comigo. Por favor, fica comigo. Não foi o demônio, não foi Satanás. Deus falou para Moisés: vamos começar algo novo. Vamos matar todo mundo. E a gente começa, eu e você, tchugadinho, juntinho nós dois. A
gente começa algo novo. Mano, eu ia aceitar na hora. Imagina, eu dando cartãozinho para pregar Deus e Mike para as nações. Meu Instagram ia bombar. É Yahweh. Só que Moisés é amigo dele, é amigo de Deus. E ele está preocupado com a fama de Deus. Ele está preocupado com o que vão pensar de Deus. Ele começa a falar: ei Deus, não mata o teu povo. O que vão dizer do Senhor? Que você é um Deus fraco, que tira do Egito para matar no deserto? Não, Deus. O que vão pensar do Senhor? E aí Moisés apela, ele chega e fala assim: ei Deus, e Abraão? Abraão, seu amigo, que você disse que não esconderia nada dele. Abraão, você prometeu para Abraão, para Isaac e Jacó, que desse povo bagunçado você ia fazer uma grande nação, da onde viria o Messias. Não, Deus, o que vão pensar do Senhor? E o versículo termina dizendo assim: e Deus se arrependeu. Ai, teólogos, me ajudem. Tem gente que dá um monte de explicação, rebola para lá, para cá, revira e pá. No final Moisés fez Deus mudar de ideia de matar o seu povo. Aí vocês discutem teologia aí com os caras aí. Isso é um amigo. Ele entra na frente do juízo de Deus e fala: misericórdia, Deus. Deixa o Senhor ser conhecido pela sua fama de ser um Deus bom. Salva esse povo. Sabe, é a gente, a nossa história, a gente é tudo uma bagunça. Onde estão os amigos de Deus? É isso que Ele está procurando nesses dias. E isso não vai acontecer, irmãos, de uma forma isolada. Isso não vai acontecer, sabe? Não é mais tempo de profetas da montanha, não é mais tempo de heróis da fé, como no século XX, que tiveram centenas de homens ungidos, que pregavam em tendas, que curavam os enfermos, que tinham grandes ministérios. Isso Deus não vai fazer de novo. Deus está atrás de uma família. Deus está atrás de amigos coletivamente. A gente não suporta administrar essas coisas sozinho. Por isso que o Senhor está mobilizando um povo. E esse é o grande desafio: mobilizar um povo. Sozinho a gente consegue fazer muita coisa rápida, mas juntos a gente consegue ir bem mais longe. E é isso que a gente quer. A gente quer ir mais longe. A gente quer ir como igreja até aquele dia, até o dia em que Ele vai retornar e tudo vai ficar bem. Nós estamos aqui treinando a igreja. Eu estou aqui suando, porque eu quero deixar você ferramentado, e para que você entenda que Deus está fazendo algo corporativo, não só dentro dessa sala, mas no mundo inteiro. Então nós somos responsáveis por isso. A carta de Pedro, 1 Pedro 2, versículo 4 ou 5, ele diz: chegando-se a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós, como pedras que vivem, são edificados uma casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Repare, Pedro está usando a linguagem casa espiritual. A palavra casa ali no original significa família, e a palavra espiritual significa pneumáticos, ou seja, uma família guiada pelo Espírito. Não é apenas um homem, um pregador, uma pessoa guiada pelo Espírito, mas uma casa inteira guiada pelo Espírito. Isso é extremamente desafiador, pelo simples fato de que a nossa cultura, ela é uma cultura de clero e leigo. Mesmo Lutero tendo pregado em 1500 que todos são sacerdotes. Se eu faço essas perguntas em várias igrejas: quantos aqui tem um chamado para intercessão? Quantos aqui tem chamado para intercessão?
Os outros não? Ou é só preguiça do braço? Quantos sabem isso, que são chamados para intercessão? É sério, gente, é uma pergunta. Eu estou ficando preocupado, de verdade. Vocês estão em dúvida, sabe por que vocês estão em dúvida? Porque vocês acham que intercessão é para alguém especial. Vocês acham que intercessão é um ministério para alguém que tem um ministério de intercessão. Só que a Bíblia está dizendo que você é um sacerdote, que foi chamado por Deus para construir uma casa viva. Vocês são pedras vivas, juntos, encaixados uns nos outros. Vocês todos aqui são chamados para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Ou seja, todos vocês são intercessores. Se você quer ter uma igreja que ora, a primeira coisa que tem que fazer é acabar com o ministério de intercessão, querido. Porque se uns têm um ministério de intercessão, outros não. Foi a primeira coisa que eu fiz na igreja que eu plantei. Falei, não existe ministério de intercessão. Existe uma igreja sacerdotal. Todos nós somos chamados para adorar e interceder. Todos nós. As escrituras são claras, dizem que Jesus te comprou com sangue, o sangue precioso dele. Ele comprou cada um de vocês, cada um daqueles que são nascidos de novo. Quantos aqui são salvos, lavados, remidos no sangue? Quando você foi comprado por Deus, você não foi comprado para ir para o céu. Você foi comprado para ser reconectado em um relacionamento. Céu está no combo. Você foi comprado para viver a mesma coisa que Adão e Eva viviam, aonde eles se relacionavam com Deus sem ministro de louvor na frente. Mas a gente não entende, a gente vem para o culto e fica esperando a Gabi Laranja arrepiar a gente. Toca tu és, se não tocar tu és, não tocou tu és. Vou embora. Gente, eu estou falando de coisa que acontece, tá? Eu não estou inventando, não. Me faz ter uma experiência. Kiff de guitarra. Tem a unção do Nord. Hoje não é Nord, né? Aquele ali não está muito ungido, não, hein? Eu não conheço marca de teclado, estou brincando. Me faz sentir Deus aí, pastor. Me dá uma laçada aqui, me joga dentro do Santos Santos. Não, você foi chamado para entrar nessa reunião com um incensário na mão, levantando sua voz diante do trono de Deus todos os dias. Como o Vini está me ensinando a ser educadinho, eu vou falar, eu gostaria. Eu gosto de matar assim, mas eu vou falar, eu gostaria que um dia eu chegasse nessa reunião de domingo e ao invés de você esperar alguém começar o culto, pequenos grupos de oração formados. Porque você entendeu que você é um sacerdote e você não está esperando alguém começar a experiência de show para você. Pequenos grupos, 2 e 3, você chama, irmão, vamos começar a orar aqui juntos pela reunião. Vamos orar por esse ambiente, vamos orar para que o Senhor venha, vamos orar para que os líderes de adoração estejam sensíveis, vamos orar para que Deus atrapalhe os líderes de oração, de adoração. Vamos orar para que eles fiquem com o rosto em terra e não consigam tocar, e a glória de Deus vem e sacode a nossa vida. Não é responsabilidade só dos pastores, a responsabilidade do culto ser efetivo é nossa. Você precisa ter um altar individual na sua casa entre domingos. E quando você chega aqui nesse domingo, você não vem para ser abençoado, você vem para sacrificar. Porque é isso que um sacerdote fazia. Ele ficava no altar oferecendo sacrifícios a Deus por causa
da comunhão e da devoção. Ele tinha que limpar o altar, preparar o altar, cuidar do altar. Ele tinha que manter a chama do altar queimando. E no Novo Testamento não mudou. Pedro está falando que você é chamado para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Se tem sacrifícios agradáveis, é porque existem sacrifícios desagradáveis. Vamos lá comigo, alguém, por favor. Você é essa pedra. Você é uma pedra viva. Você recebeu a vida de Deus. Não para ficar ouvindo uma pregação domingo a domingo. O maior chamado, o chamado mais glorioso de um crente, é a graça que foi nos dada pelo sangue do Cordeiro, de poder entrar diante do trono dele e articular palavras com Deus de Gênesis 1. O maior chamado, as pessoas estão passando a vida inteira: será que eu sou apóstolo? Será que eu sou profeta? Será que eu sou médico? Será que eu sou... Não importa! A questão não é o que você vai fazer, a questão é quem você é. Quem você é define aquilo que você faz. Então você pode estar médico, mas como você entendeu o que é um sacerdote, quando você entra na UTI, você levanta as suas mãos e você diz: espírito de morte, vai embora, venha teu reino nesse lugar. Porque você é um incensário. Eu fiz isso quando eu tinha 18 anos. Eu orava no meu prédio, todos os blocos no meu prédio, todos os dias. Eu colocava a mão nas pilastras e orava o Pai Nosso, todos os dias. Sabe o que começou a acontecer? Eu plantei uma igreja na sala da minha casa. Pessoas começaram a me procurar e perguntar: você está crente? Você é crente? Como é que é isso? Queria entender. Falei: beleza, vamos lá em casa, eu vou te explicar. E quando eu vi minha sala, tinha mais de 20 pessoas, porque eu comecei a exercer o meu sacerdócio. Mas não, a gente quer pagar o nosso dízimo, vir aqui, ouvir uma pregação, voltar para casa e deixar o nosso incensário enferrujado. Sabe o que é o seu incensário? O seu coração, é a sua voz, é só isso. Você não precisa ser perfeito. É a oração de gente fraca e quebrada, subindo diante do trono, que vai mudar a história. Eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa. Você é chamado para a intercessão. Todos somos. Mas o ponto aqui é: o que é a intercessão? Esse é outro problema. Tem gente que pensa que intercessão é uma reunião onde você dá a mão, todo mundo grita ao mesmo tempo e esmaga a mão do outro. Se identificaram, né? Tem gente que acha que intercessão é uma reunião que você vai para mandar a letra para o irmão. Ele não tem coragem de falar a verdade na cara. Ele usa a oração para falar: Senhor, perdoa os irmãos que não visitam os irmãos, Senhor. Faz isso. Ou os caras que pregam. Quem prega orando é maravilhoso. Cara, quando começa a pregar orando, minha mente vai em muitos lugares. Eu desisto. Vou jogar Candy Crush. Tô zoando, eu não faço isso. Nem tem Candy Crush aqui. Mas as pessoas usam a reunião de oração para pregar. Intercessão é petição por terceiros. Seja reto, objetivo. Pai, eu te peço, libera avivamento. Pai, eu te peço, libera salvação. Pai, eu te peço, toca os missionários. Pai, eu te peço, traz a sua glória sobre Floripa. É reto. Não precisa ficar ensinando teologia sistemática para Deus. Intercessão é concordar com as promessas de Deus. É pegar aquilo que Ele prometeu na Bíblia e levantar através de palavras diante do trono dEle. Porque intercessão nas Escrituras, no hebraico, significa provocar. Eu levanto as promessas diante do trono de Deus e eu digo: Senhor, você é fiel, você é verdadeiro e você prometeu que vai fazer isso. Então, derrama o seu Espírito sobre toda a carne. Você prometeu, Senhor. Isso é intercessão. Intercessão também é advogar entre dois partidos rivais. Quando você entra diante do trono de Deus por causa do sangue de Jesus, e você tem um Deus santo
e uma humanidade caída. E você só pode entrar nesse lugar porque você foi resgatado pelo sangue de Jesus. E você entra lá coberto pelo sangue de Jesus. O livro de Hebreus fala para você entrar com ousadia no Santo dos Santos. E lá você levanta a cidade de Florianópolis diante do trono de Deus. E você fala: Senhor, salva a cidade de Florianópolis. Senhor, nesse carnaval, o tanto de turistas que tem aqui, derrama um avivamento tão poderoso que esses turistas vão começar a converter, Senhor. E aí Deus vai falar: por que eu devo fazer isso? E você, como intercessor, vai dizer: por causa da obra do seu filho que comprou todas as etnias para ti, Senhor. Florianópolis é sua herança. Todo dia, no dia bom, no dia mau, no dia triste, todo dia, pela graça, pelo sangue. A sua voz diante do trono pode mudar a história. Imagina todos nós juntos aqui. E isso não acontece, como o Vim falou domingo, não é só no turno. Nós passamos 40 minutos orando e talvez você nem percebeu. Nós estamos orando canções e cantando orações, batendo a porta, enchendo as taças, a gente está intercedendo. E você nem percebeu que você passou 40 minutos orando. Porque precisa mudar a mente de que aquilo que a gente faz aqui, quando nós nos reunimos, tem valor para Deus. Quando cantamos juntos, Deus vem. Quando cantamos juntos com essa consciência, precisa ter um despertamento nessa congregação para aprender a interagir com a presença de Deus, a responder à presença de Deus. Responder à presença de Deus, mano, não é você esperar um arrepio, é você olhar aquela letra é bíblica, e eu não vou ficar passivo, eu vou cantar em fé diante do trono de Deus, que as taças estão sendo cheias agora. Eu não vou ficar passivo, eu não vou esperar emoções, eu não vou esperar ficar alegre, eu vou me levantar em fé e vou cantar. Se canta mal, canta alto pelo menos, bem alto, juntos, voz de júbilo, alegria da salvação, voz de júbilo, de fé, que estamos cantando para o Deus que vai mudar a história através da interação com a sua igreja. Oh, meus irmãos, que chamado glorioso. A Bíblia nos vê como um templo que está sendo construído para Deus repousar a sua presença. É assim que Paulo chama a igreja de Corinto: vós sois templo do Espírito Santo. A gente precisa aprender a ler as epístolas. Essas epístolas pode ter aplicação individual, mas na verdade era uma carta para uma comunidade. O que Paulo está dizendo é: igreja, não se tem igreja sozinho, igreja com outros. Igreja, vocês são um templo para Deus descansar. Não se coloque em julgo desigual. E a gente usa o versículo para cara que casa com quem não é crente. Mas se você ler o texto, Paulo não está falando disso. Paulo está falando que tem uma construção, que tem uma edificação e que precisa ser feito coletivamente. Então não deixe o peso no ombro só de um ou dois. Todos nós vamos colocar o ombro de baixo como sacerdotes e vamos ajudar a construir essa casa espiritual que oferece intercessão a Deus. Paulo também diz em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer missões, antes de tudo, antes de evangelizar, antes de discipular, antes de projeto social, antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessão pelos reis e governantes, para que tenhamos uma vida sossegada e pacata, porque Deus se agrada disso. Você já parou para pensar que nós podemos determinar e alargar o tempo de paz de uma cidade? Vai ficar ruim, vai ter tribulação, vai ficar escuro, mas eu não vou ficar pedindo para ficar escuro.
Eu vou pedir para Deus retardar isso e expandir uma janela de misericórdia para que a gente tenha mais liberdade para pregar o Evangelho, para que a gente não seja proibido de se reunir nesse lugar aqui, que as leis injustas caiam. Eu vou perseverar no lugar de oração, porque eu quero interagir com o Deus que governa todas as coisas. E o melhor lugar para a gente olhar nas Escrituras é para o livro de Atos, no capítulo 13, quando diz que ali, no verso 1, na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Então a primeira coisa é que tinha igreja. O que a gente está propondo nessa série de mensagens é despertar a igreja. Alguém veio me perguntar qual que é a diferença de igreja, base missionária, igreja. Eu falei, irmão, esquece isso. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para se tornar uma igreja que se envolve mais nos relacionamentos, no discipulado. Nós estamos dando passos para esse lugar de verdade. Nós somos uma igreja local que ama Jesus e que quer ministrar ao Senhor. Não é um chamado para eclesiástico, não é um chamado para uma elite, não é um chamado para especiais, é um chamado para todos nós. Eu amava quando eu encontrava uma mãe com um bebê pequeno e já grávida de outro andando na sala de oração e ela tinha apenas 15 minutos para ficar ali. 20 minutos. E aquilo era glorioso e é glorioso diante do Senhor. Porque é a sua voz fraca e pequena sendo levantada diante do trono. Quando nós olhamos o livro de Atos, no capítulo 13, a gente vai ver a igreja. E dentro dessa igreja tinham ministérios. O problema é que às vezes a gente tem igreja, tem ministério, mas a gente não está ministrando ao Senhor. É fácil ser igreja, é muito fácil a gente perder isso, de ter igreja, ter ministérios, mas a gente não consegue parar para ministrar a Ele. É fácil passar 20 anos da nossa vida ministrando as pessoas, pregando todo domingo, evangelizando, liderando um grupo pequeno e não ministrar a Deus. A gente consegue fazer a igreja crescer, a gente consegue fazer os projetos darem certo sem Deus, e isso me apavora. Porque eu não quero chegar naquele dia e Ele falar, eu não vos conheço. Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu curei os doentes, expulsei os demônios, Senhor, fiz missões em tantos lugares, Senhor, eu fiz. Mas eu não te conheço. Nós vamos precisar aprender a habilidade da espera. Quantos aqui amam esperar? Eu não gosto de esperar nem elevador, meu amigo. Eles estavam esperando em Deus. Ministrar ao Senhor é esperar em Deus. E esperar em Deus é quando a gente decide fazer as coisas por meio da via da oração. É quando a gente admite que a gente não consegue fazer igreja, que a gente não consegue fazer ministério, que a gente não consegue tocar essa cidade, que a gente não consegue ser tão produtivo como a gente acha que é. Porque dá para ser, mas na carne, na força do braço. E sabe qual é o resultado disso lá na frente? É uma palavrinha em inglês chamada burnout. Você vai estourar, porque você está fazendo a obra de Deus fora do lugar de vida. E você para de funcionar pelo prazer em Deus e começa a funcionar pela adrenalina. Eles decidiram esperar em Deus. Esse é o chamado para a gente, ter paciência, de não correr para a próxima música, de ter momentos de silêncio no culto. Mas a gente tem medo. Mas o Senhor tem os seus meios de fazer a gente aprender a esperar nele. Só que eu tenho uma máxima: é melhor a gente parar do que ser parado por Deus. A gente tem todas essas frases no nosso contexto aqui. Maria aos pés, Deus, incenso e tudo. Mas será que a gente tem coragem de esperar nele?
Na minha Bíblia, em Isaías 64, diz o seguinte: se nós queremos ver um avivamento acontecer no Brasil, na nossa comunidade, na cidade, nós vamos ter que aprender a dinâmica de Isaías 64. Se você quiser abrir a sua Bíblia, a equipe de adoração pode subir já também. Alguns anos atrás eu ouvi um homem chamado Gregory McNulty, e ele falava sobre essa passagem. E ele destacava a exclamação no início do versículo: oh! Nós precisamos ser batizados com oh! Se fendesses os céus, oh, se fendesses os céus, gravetos, e faz a água ferver, para que descesses aqui nessa cidade, os montes, coisas intransponíveis, coisas impossíveis, tremeriam diante da sua gloriosa majestade, e até mesmo os seus adversários iriam conhecer o teu santo nome, Yahweh. Oh, se fendesses os céus e descesses, quando faziam coisas terríveis que não esperávamos, você descia, Senhor, e os montes tremiam diante da tua presença. Provavelmente Isaías está lembrando dos dias em que Deus desceu no Sinai, onde o trono de Deus desceu na montanha fisicamente, literalmente. Avivamento é quando Deus toca a terra de forma física e objetiva. E o profeta está lembrando que o monte do Sinai chacoalhou com a glória da beleza e do trono de Deus. Porque desde a antiguidade, como que a gente faz para Deus descer? O que a gente precisa fazer para Deus descer, irmãos? Porque Deus, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele. Eu fico imaginando a cara dos 500 discípulos que não conseguiram ficar no aposento superior, ou 300 e poucos discípulos. Tinham 120, mas Jesus apareceu a 500. E Jesus falou para todos os discípulos: esperem em Jerusalém. E quando você vai ler a Bíblia, só 120. Eu fico imaginando e pensando na cara desses caras que não conseguiram esperar. E talvez isso fique subjetivo. Esperar não significa passividade. Não significa não fazer nada. Esperar é quando a gente pega toda a nossa fraqueza, incapacidade, humanidade e leva diante do trono de Deus com palavras. E a gente diz: Senhor, eu estou aqui, e eu quero ver a sua glória cair nesse lugar. Eu quero ver o espírito de oração enchendo os jovens, as crianças. Eu quero ver isso se tornar tão glorioso que nós vamos começar a ver nas escolas dos nossos filhos grupos de oração se levantando. Imagina isso. Imagina os nossos adolescentes começar a reuniões de oração nas suas escolas, universitários começarem reuniões de oração nas suas universidades. Por quê? Porque eles estão sendo tocados por uma realidade local. E isso agora começa a se espalhar por toda a cidade, onde a gente não vai ter o controle daquilo que o Espírito Santo vai fazer. Esse é o chamado do Senhor para nossa comunidade essa noite. Onde estão aqueles que querem esperar nele, que vão gastar tempo em nossas reuniões de oração? Porque eu estou fazendo isso há mais de 20 anos. E eu posso dizer que o maior desafio para os nossos corações que estão envolvidos com oração
é a dor da espera. É a dor de vir turno após turno e você ainda não viu acontecer aquilo que você está orando há 20 anos. E voltar lá no outro dia com fé e esperança de que esse Deus continua sendo fiel e que Ele está acumulando as nossas orações nas taças. E que cada oração fraquinha, aquela que você fez depois de um dia mal no trabalho, de cada oração fraquinha depois que você discutiu com a sua esposa, que você chegou às vezes aqui enfermo, cada oração daquela está sendo acumulada em um lugar físico, está subindo para um céu físico e real. Jesus em carne e osso está lá à direita de Deus como um sumo sacerdote, como um intercessor para sempre. E nessa sala tem uma taça gigantesca que está sendo cheia das orações de homens e mulheres por milhares de anos, e as suas e as nossas orações nessa noite também vão subir para esse lugar. E nós estamos cooperando diretamente com tudo aquilo que precisa acontecer antes do retorno de Jesus. Antes do retorno de Jesus, a terra vai ser cheia da glória de Deus. Joel 2:28 diz que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Cada etnia, cada nação sendo batizada na glória do Espírito Santo. A Bíblia fala que antes do retorno de Jesus, o Evangelho do Reino vai ser pregado em todas as etnias. O nosso clamor vai produzir um dos maiores envios missionários de todos os tempos. Isso precisa acontecer antes do retorno de Jesus. Antes do retorno de Jesus, centenas de milhares de judeus serão salvos também, como fruto das nossas fracas orações diante do trono dele. E é para isso que o Senhor está nos chamando, para a gente encher essa sala aqui durante a semana com orações fracas, mas juntos. Eu preciso de você, você precisa de mim, e juntos a gente precisa animar a esperança daquilo que o Senhor vai fazer. Vamos ficar de pé.